pessoal. Estamos aqui mais uma vez, podcast do Best in Black, reunindo aqui o canal de saúde, trazendo grandes profissionais da área da saúde, profissionais negros na excelência no mercado. Hoje temos a honra de ter a doutora Jamile Barreto, que está aqui conosco. Ela vai já se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ela, mas já adianto que ela é uma ginecologista exímia, excelente profissional. Obrigado, Jamile, pelo seu tempo, se puder falar um pouquinho do que você tem feito ultimamente para nós. Legal. Oi, gente. Prazer. Eu sou Jamile Barreto, sou ginecologista formada pela Escola Baiana... Desculpa, eu sou ginecologista formada pela Maternidade José Maria de Magalhães Neto. Tenho subespecialização em endoscopia ginecológica pela Universidade Federal da Bahia. Fiz também uma pós-graduação em uroginecologia pela Escola Paulista. Sou apaixonada por ginecologia em si, saúde da mulher. Acho que essa conexão que eu consigo criar com mulheres durante a consulta, ajudando também durante procedimentos cirúrgicos, foi uma das minhas melhores escolhas. E é isso. Perfeito. Eu adiantei para vocês que era uma exímia profissional. Vocês já podem perceber o nível da conversa que teremos aqui hoje. Bom, me apresentar novamente para quem está chegando. Eu sou o Dr. Lucas Diniz, sou cirurgião plástico facial. Estou aqui como host do canal de saúde e vamos iniciar a nossa conversa hoje com a seguinte pergunta. Em que momento, Jamile, você entendeu o que seria e que queria, principalmente, cuidar da saúde da mulher, né? E o que essa escolha representa para você hoje, no dia a dia? Sim, acho que eu acabei adiantando um pouquinho. Não foi, mas é isso. Acho que desde quando eu decidi por fazer medicina, acho que saúde da mulher me encantou muito pela possibilidade de conexão com outras mulheres, né? Eu acho que eu, como ginecologista, independente de ginecologista com especialização em cirurgia ou não, eu consigo me conectar em várias fases. Então, são muitas fases que a mulher passa, né? Desde primeira menstruação, desde desejo de engravidar, enfim, menopausa. Então, acho que eu consegui me conectar com essas várias fases. Foi uma das coisas que mais me prendeu. E depois a possibilidade da subespecialidade, né, de cirurgia foi nesse sentido de conseguir resolver problemas que muitas mulheres passam, né? Então, acho que foi uma das coisas que mais me encantou e até hoje, né, eu me sinto muito satisfeita pela minha escolha. Acho que isso é o principal. E, além disso, também acho que é importante para nós mulheres negras, a gente está sendo atendido por pessoas que a gente se identifica, né? Sim. Então, volta e meia no consultório, eu recebo pacientes, nossa, primeira ginecologista negra que eu estou passando, nossa, até primeira médica negra. Então, acho que isso também acaba sendo um fator de conexão, né? E da pessoa se sentir mais à vontade, se sentir mais confiante naquela consulta. Acho que esse foi hoje é uma das principais coisas, né? A gente sabe que na profissão como um todo sempre tem os estressezinhos, mas acho que eu volto e meio, nossa, como é legal assim trabalhar com mulheres, atender mulheres. É realmente inspirador assim ouvir essa fala de uma profissional tão competente, tão gabaritada, né? A gente enxergar uma pessoa que identifica, que gera uma identificação no outro, né? Eu acho que a confiança, né, que o paciente, né, no caso, a mulher sente na sua médica ou no seu médico, é algo que, de fato, vai conduzir ali todo o processo, né, de tratamento, de cura, de prevenção. E, principalmente da parte do negro, né, é algo que muitas mulheres provavelmente foram privadas ao longo de uma vida, sim, né, de ter a oportunidade de conversar com uma igual ali e falar, olha, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa questão, que são... A maioria das questões são inerentes a todas as mulheres, mas tem questões que são inerentes somente à mulher negra. Sim, e ter uma profissional como você assim, é algo realmente inspirador. E passando aqui, a gente vive um momento de muito acesso à informação, assim, overwhelm, assim, excesso, todo lugar. Você tem outdoor, você tá na rua, tem propaganda, tá no Instagram, tem um vídeo, aí quando você vê já tem uma atualização que agora tudo chega para você instantâneo, o WhatsApp, isso gera uma certa confusão, eu acho, né, para as pessoas que não têm um entendimento do que é de fato quando o assunto é saúde. E na prática, o que você mais vê no consultório são mulheres que chegam mais informadas ou, de fato, mulheres confusas em relação ao excesso de conteúdo?
eu vejo um misto, assim, né, no geral, mas na maioria das vezes são mulheres que às vezes chegam com um excesso de conteúdos, como você falou até, né? TikTok hoje, vidas de 1 minuto, e que às vezes não tem uma informação ali muito precisa, ou às vezes ela vem com informação da tia, da família, de uma amiga, então bombardeadas por informações que às vezes não são verídicas, né? Ou Sim. às vezes só confundem. E aí isso, ao invés de ajudar, né? Ao invés de ser um conteúdo que vai ajudar ela a decidir, seja um método contraceptivo, seja se ela quer fazer reposição hormonal ou não, seja se ela quer fazer alguma cirurgia ou não, às vezes, ao invés de ajudar, só confunde, porque ela chega com aquele preconceito ali, achando que não, aquilo ali que eu vi na internet, ou que eu ouvi minha mãe, ou que minha mãe falou, minha avó... Ao invés de ajudar, às vezes só atrapalha. Porque aí assim, eu sempre falo com minhas pacientes e acho importante, olha, pesquise porque é sua saúde, você que vai decidir. Mas, assim, muito cuidado também para quando chegar em consulta, às vezes não chegar com essa informação, né, toda aí distorcida. Então, acho que ultimamente, então, eu tenho visto mais um perfil de paciente que chega confuso com a informação, né? Com mais informação. Acho que é uma tendência, né? Antigamente, a medicina, né? A gente que vem de família negra, de um estado ali migrei, né? Você veio de Salvador para São Paulo, eu de Minas para São Paulo, mas não sei se você, na sua infância, você tinha a imagem da curandeira ou da bezendeira. Até hoje. Tem a lembrança. A lembrança na infância daquilo ser uma realidade. Vamos tratar com isso aqui e tudo mais. Óbvio que hoje, tá com uma dor ali, faz um chazinho, um plastro aqui e tudo mais. Mas no contexto hospitalar ou até mesmo no consultório, né? Acho que o papel do médico ele passou por um papel de curador, né? Ele vai curar a informação que o paciente, né? Que a mulher vai trazer aquela quantidade de informações e você vai curar aquilo e falar assim, olha, querida, vamos por esse caminho aqui que é mais saudável. Gostei. E não vamos olhar toda essa quantidade de coisa que é besteira. É besteira, né? Eu acho que é saber fazer esse filtro, né? Que é o que diferencia grandes profissionais, né? Bem informados, da informação que vem na internet, do Google. Hoje é ChatGPT, Gemini, tem uma quantidade infinita de coisas, né? Eu vi uma coisa muito interessante esses dias, que era uma fórmula sobre essa questão. Achei fenomenal que você trouxe essa quantidade de informação a respeito do ruído. Sim. Que fala justamente sobre a clareza, né? O dado que você recebe, né? A clareza ela é uma fórmula que ela é diretamente proporcional ao número de informações que você recebe. Então, se você tem um volume de dados muito alto e um ruído também alto, isso vai gerar uma confusão. Verdade. Isso vai gerar uma confusão na pessoa. Agora, se você tem um volume de dados fechado, né? Seja pela sua ginecologista, seja em qualquer área que seja, num ruído baixo, você vai ter um maior entendimento para aquilo. Então, os pacientes, eu imagino, né? Que eles prefiram um médico que explique para ele do que o que gere mais confusão. É uma coisa assim que não é falada, mas que é importante trazer, né? Para a gente, para nossa conversa. Às vezes a paciente, claro que ela, né, quer ter opções, mas às vezes ela só quer ter uma orientação, como você falou, né? Isso. Olha, tem essa opção, mas o que eu acho mais interessante é isso aqui, entendeu? Não, legal, realmente isso. E você mencionou no começo a questão da cirurgia, né? Que você fez uma subespecialização em cirurgia, que você tem uma atuação com cirurgia ginecológica. Em que momento você percebe que o tratamento clínico já não é mais suficiente? Quando que talvez a mulher ela deve ficar mais preocupada em relação a precisar de uma cirurgia? Não sei se preocupação é a palavra, né? Talvez seja... Mas talvez uma mudança. Uma mudança de pensamento. Isso. Assim, a gente tem várias situações dentro da cirurgia ginecológica, mas eu acho que dentro de um recorte aqui, né? População negra, o que a gente mais vê é mioma, né? Sim. Então, a gente sabe que 70% das mulheres vão
ter mioma. E desses 70% a 80% das mulheres negras vão ter mioma. Então, geralmente é o que a gente mais vê ali, que dentro de uma situação que o paciente está bem e que a gente tenta o tratamento clínico e às vezes não consegue fazer esse tratamento clínico, seja por um sangramento, seja por uma cólica mais intensa no período menstrual, seja... Aí tem alguns sintomas, né? Acho que dentre tudo, assim, mioma, a gente sempre vê muito isso, que o tratamento clínico às vezes não está sendo tão efetivo assim, que às vezes precisa ir para a parte da cirurgia. E a gente tem outros também, endometriose, né? Que é muito comum. Endometriose, as mulheres às vezes demoram entre 7 a 10 anos para ter o diagnóstico. 10 anos? Em média, assim, para ter o diagnóstico de endometriose. E às vezes, não necessariamente, a cirurgia nunca é a principal opção, mas quando aquela paciente está tendo um prejuízo da qualidade de vida importante, principalmente no período menstrual, tentou-se tratamento clínico, e a gente hoje tem diversos, né? Mas tentou-se um tratamento clínico, não foi efetivo, aí a cirurgia também acaba sendo, né? Esses são os principais, assim, sabe? Acho que mioma, endometriose, dentro da parte da cirurgia ginecológica. A gente está num ambiente fechado, vamos dizer assim, né? Entre dois médicos e tudo mais. Sim. Mas só para o público que é amplo, né? Sim. O que seriam esses miomas, né? Tá, mioma, é uma tumoração benigna, né? Que cresce como se fosse de um músculo que tem no útero, né? O útero tem algumas camadas, e aí a camadinha do meio ali, ela é uma camada de um tecido como se fosse tecido muscular, assim, né? E aí é uma tumoração benigna que cresce dali, que não é câncer, não vira câncer, eu não canso de falar isso, mas que pode causar muitos sintomas, né? A maioria das pacientes que têm mioma são assintomáticas, mas daí a depender da localização e do tamanho, aí ele pode vir a ser sintomático. Sim. Mioma definido, mas a gente... E a endometriose? Endometriose é quando a gente tem a presença de um tecido do endométrio. Eu brinco falando como se... Eu associo, né? Quando eu vou explicar, como se fosse uma fruta ali, um mamão, um melão, que tem 3 camadinhas, né? E tem aquela camadinha interna que é o endométrio. O endométrio é para ficar no endométrio. Mas aí tem várias teorias, né? Várias teorias. Mas por algum motivo, esse tecido do endométrio foi parar em algum outro local do corpo, né? Que não seja útero, aí trompas, ovário, intestino, a gente vê até no pulmão, enfim, vários locais, e isso a gente chama de endometriose, né? E que da mesma forma. E é o endométrio que sangra? E o endométrio que sangra. A camadinha interna, todo mês, né? A gente vai ter aquele desenvolvimento do endométrio, a mulher vai menstruar, e aí no próximo ciclo, de novo, ele vai, cresce, a mulher vai menstruar. A analogia da fruta é perfeita. Então tem a fase, ela cresce, aí cai, aí desenvolve de novo. Perfeito, magnífico. Só pra... E aí, caso, né, como tudo na vida, Sim, esse tecido esteja fora do lugar que ele deveria estar, do a gente tem alguns problemas. A gente chama de endometriose, né? Exato. Isso. Magnífico. Isso. A analogia é perfeita da fruta, é incrível. E existe algum sintoma ou queixa que as mulheres consideram normal e, na verdade, poderia indicar alguma doença, alguma alteração? Dentro da parte da ginecologia, aí a gente tem as fases, né? Vamos lá, desde a menarca, que é quando a menina apresenta a primeira menstruação, é sempre importante observar se esse padrão de menstruação vem com muita cólica, isso é algo que chama atenção, né? E aí, depois disso, tem outras alterações, aumento de irregularidade menstrual, aumento de peso, espinha, queda de cabelo, aí a gente pensa já em uma síndrome do ovário policístico, né, que são questões ginecológicas. Aí, depois disso, a gente tem também a fase já na transição da menopausa. Um pouco antes disso, padrão de sangramento, aí que vem, às vezes, ligação com mioma, que a paciente pode ter um sangramento regular e com fluxo normal, ou esse sangramento aumentar muito mais o fluxo, ter muita cólica, que aí pode ter associação com mioma, com pólipo.
Esses são sintomas que a gente tem que ficar atento, né? A depender da fase. E aí, mais para frente, né? Que é a fase de transição, de menopausa, que é a fase do climatério que a gente fala, às vezes a paciente pode ter vários sintomas, né? Recentemente, a gente tem ouvido falar bastante em menopausa. Eu acho bem legal isso, porque é um tema que vem sido cada vez mais discutido, quebrado, vamos dizer assim, tabus e falsas fake news, crendices, né? E aí a gente tem hoje, sei lá, vários sintomas de menopausa, né? O mais comum, que acho que toda mulher, ou já ouviu a avó muito falar, são os calorões. Que são aqueles calores que a gente define como eles geralmente são de baixo para cima, assim. Mas aí, nesse mesmo período, a mulher vai ter muita, vamos dizer assim, TPM, sensibilidade, insônia, queda de libido... Aí, queda de cabelo, dor na articulação, e aí tem, de verdade, cada vez mais a gente está vindo falar sobre um novo sintoma que pode estar relacionado à menopausa. Isso À medida que a medicina vai avançando, isso. vai descobrindo correlações que antes não eram feitas. Isso, perfeito. Porque antes era aquela coisa assim, não eram tão ouvidas, né, às vezes, ou não se estudava tanto. Era como se a menopausa faz parte da idade, né? É normal, só assim. esperar que vai passar. Mas não é bem assim. E aí, à medida justamente que estão sendo feitos estudos, né, descrevendo esses sintomas, cada vez mais está conseguindo se linkar e ver, não, realmente isso tem associação com menopausa, com os sintomas da menopausa. Perfeito. Magnífico. Assim, eu tinha essa noção, mas você falando de uma maneira estruturada, a ideia da médica, né, da ginecologista curadora que organiza toda essa quantidade de informações requer uma expertise mesmo, uma coisa que não dá para confiar no Google, não dá para confiar, né, no TikTok, porque é bem complexo, né? E eu acho que às vezes a gente, eu falo me incluindo, a gente negligencia a nossa própria saúde, né? Porque nos foi negado esse direito de ter essa consultoria, né? Sim. O termo consulta é justamente isso, né? Você ter uma consultoria de uma pessoa que tem uma expertise. Só que as pessoas negras, né, muitas vezes não têm essa oportunidade de ir até um consultório e ter uma conversa e pedir uma opinião e ser orientada. A pessoa entra no consultório, atende ali em 3 minutos, sai correndo, não sente dor, não tem isso, não tem aquilo, e é normal, na maioria das vezes, né? Então, é importante, assim, cada vez mais importante trazer isso para o debate, né? Essa informação magnífico, assim. A gente vai aprendendo. Eu estou gostando dessas conversas. A gente vai aprendendo muito. Aprendendo muito. Não, mas é importante isso que você falou. E às vezes é uma conversa assim, de qualidade, né? Sim. Porque, por mais, às vezes, a mulher chega e não consegue ser ouvida, né? E no sentido de ouvida com qualidade. Calma, com qualidade. Uma escuta com qualidade, assim, uma escuta de valor. Fala assim, olha, eu te entendo. Sim. Né? Muitas vezes não tem esse tempo de gerar essa conexão, que é necessário, Tem que pôr a mão, tem que examinar a gineco. Quem formou bem formado sabe que gineco é a parte do exame físico ali que não existe essa não pôr a mão. Fazer a cardiotópica sem pôr a mão ainda não inventaram, não tem como. Você tem que pôr a mão. Então, assim, magnífico. Ainda seguindo aí nessa linha, né? Existe muito medo mesmo, eu acho que a gente só tem medo do que a gente não conhece, né? Se a gente tivesse um pouco mais de informação, as coisas seriam diferentes. Mas tem um medo, assim, em relação à reposição hormonal, a famosa TRH, né? Terapia... A gente chama de TH, desculpa. TH? Aí, ó. Terapia hormonal. Estou desatualizado, aprendendo. Não, é porque é recente. Recente. Ó, TH, então, aprendendo aqui uma coisa... Hot Topics. O TH, terapia hormonal, em relação à menopausa. E o que mais chega no consultório distorcido para ti hoje? E como você orienta essas pacientes em relação a essa TH? Isso, perfeito. Assim, essa questão da reposição hormonal e do medo tem muita relação com estudos antigos que era feita a reposição hormonal, vamos dizer assim, em doses, às vezes, cavalares, entendeu? Doses de reposição para cavalo. Como bomba, assim. Entendeu? Quase uma bomba. E aí, isso, né, teve uma associação naquela época com câncer de mama e outros tipos de câncer ginecológicos, né? Mas principalmente o câncer de mama. E aí, com isso, ficou esse vamos dizer assim, esse tabu aí em relação
a reposição hormonal. Tanto é que, confesso que, na maioria das vezes, as pacientes chegam no consultório, poucas são aquelas que já vêm querendo fazer a reposição. A maioria, assim, poxa, mas eu tenho medo porque diz que dá câncer. Ainda chega muito, 2026. Entendeu? É isso. E assim, eu não esqueço uma professora minha que ela sempre falava, né? E até a gente sabe, reposição hormonal não é para quem quer, é para quem pode. Entendeu? Então, a maioria das mulheres vão poder, mas a gente tem algumas contraindicações e aí a gente vai avaliar em consulta, né? Mas assim, sintomas do climatério, né? Que são deles o fogacho, que é o calorão, é um dos principais, mas tem esses outros... Tem uma série de outras coisas, né? Série de outros que são uma indicação, né? E a gente vai fazer a avaliação dos exames, né? Mamografia, os exames ginecológicos para estarem todos ok e que não contraindique uma reposição hormonal e a paciente tem que querer. Isso é muito importante. É um fato importante, você devolver a autonomia do paciente. Né? E assim, também porque não adianta ela começar a usar e ela sentir alguma coisinha e achar que foi a reposição hormonal. Entendeu? Então, aí não vai trazer qualidade de vida. Então, só vai trazer... Sim, mais ansiedade, mais né? ansiedade. Tudo. Então, assim, a paciente querendo, tendo indicação, os exames ok, acho que é para a maioria das mulheres que estão aí nesse período de transição da menopausa, né? O climatério, e que tem indicação... com esses estudos mais atuais, a gente viu que ao invés de ter associação com câncer de mama, com doenças cardiovasculares, ao contrário, a reposição hormonal ela é protetora para doenças cardiovasculares. Assim como o risco, a gente fala, risco de câncer de mama associado a uma reposição hormonal é igual ou semelhante, muito parecido às vezes à obesidade e ao tabagismo, entendeu, né? Sim. Então, assim, as pessoas têm muito medo da reposição hormonal, mas às vezes elas tinham que ter medo da obesidade e do tabagismo, entendeu? E o que a reposição hormonal pode oferecer no sentido da qualidade de vida, como um todo, né? Sim. E proteção não só cardiovascular também, que os estudos já mostram, mas proteção óssea, né? Por conta de osteoporose, osteopenia, que uma das maiores causas de morte também é queda, né? Fratura. Então, essa proteção aí que a reposição hormonal pode oferecer para aquelas mulheres que têm indicação, que podem, que querem, é o ideal, assim, hoje a gente vê. Para a gente ter uma noção, em termos de... Eu sei que varia muito, né? Mas em termos de idade, sim, mais ou menos, quando que começa isso? Tá, a mulher brasileira entra na menopausa entre os 45 aos 55 anos, né? Vão ter aquelas que um pouco antes vão iniciar os sintomas, né? Que no caso dos calores, às vezes indisposição, oscilação de humor, né? Insônia. Ou nessa faixa aí dos 45, 47. O que é que hoje a gente tem falado cada vez mais, né? Iniciou sintomas, a gente faz a avaliação e inicia, né? Não precisa esperar entrar na menopausa para iniciar, né? E começa tratando os sintomas, já né? É uma prevenção. Geralmente esses sintomas vêm associados às vezes com a irregularidade menstrual. Então, aquele ciclo começa a ficar, às vezes, mais longo da mulher, né? Começa a ficar um ciclo mais longo, uma quantidade menor de sangramento. Aí, às vezes, associado a esses sintomas, é um indicativo de... A gente começou a conversa de uma maneira muito lúdica, né? Sim. Da questão da bomba, de como eram os ensaios no passado, né? Os resultados daquele estudo antigo. Hoje, como que é, de fato, essa terapia hormonal? É um comprimido? É uma injeção? É um creme? Beleza. Como é isso? É uma boa pergunta. Existem vias de administração, né? Não a principal, né? Uma das vias é a via oral, né? Que é isso. A gente não sempre, mas na maioria das vezes faz a reposição com duas substâncias, que é o estrógeno e a progesterona, que são substâncias que estão circulando no corpo da mulher, né? E aí você tem a forma como via de comprimido, a via tópica, né? Que é o gelzinho. E aí a gente tem E aí tem a outra, que é algo que vem em debate, né? Que é do implante hormonal, que também entra como uma via de administração, né? Tá em discussão, mas assim, porque o FDA... Não, a Anvisa não tinha liberado, aí voltou a liberar, então é algo que está em discussão, mas, na minha visão, é uma via de administração, o implante hormonal. Sim. E aí a gente sempre faz o que é importante sempre. Para mulheres que têm útero, né, geralmente, a gente faz a combinação do estrogênio e da progesterona. A progesterona entra como um protetor ali do endométrio, aquela camadinha que fica ali dentro, porque a única administração do estrogênio é como se fosse só estimular o crescimento do endométrio. E você não tem um contrabalancear com a progesterona. Sim. E aí, nesse sentido, entra a progesterona, que pode ser em forma de cápsula
ou a colocação de um DIU com hormônio, que é o DIU Mirena, né? Desculpa, não sei se pode falar, mas o DIU de levonorgestrel, tá? E aí a gente geralmente faz dessa forma para mulheres que têm útero ou para mulheres que têm um histórico de endometriose, né? Geralmente faz dessa forma. E aí tem as linhas, né? Aí tem alguns colegas que fazem progesterona para todo mundo, mesmo com útero ou sem útero, né? Enfim, aí tem as nuances cada caso, de né? cada caso, exato. O conceito no livro ele é muito bonito. Isso. E é o que geralmente as pessoas desinformadas, vamos dizer assim, e às vezes nem tão mal intencionadas, mas desinformadas usam para criar o conteúdo da internet. A vida real, Exato. a vida real ela é muito mais complexa. Isso. O corpo humano ele é uma máquina maravilhosa, mas é a máquina mais complexa de todas. Demanda alguns anos aí para você conseguir colocar isso na prática clínica. Sim, então, o importante ressaltar aqui, né, o que a doutora Jamile está trazendo aqui são insights para depois vocês procurarem ela no consultório e receber uma orientação médica de qualidade. Não é uma forma de trazer de uma maneira simplificada. Isso. Não confie em qualquer informação. Exato. Pesquisem e usem aqui como uma base, né? Isso. Perfeito. É isso aí. E ainda, tem algum padrão ou situação que você pensa assim, nossa, isso chega no meu consultório todo dia. Se tivesse chegado um pouco antes, teria um desfecho completamente diferente? Aí a gente tem algumas situações, mas das principais que hoje a gente tem aí, assim, câncer de colo do útero, que a gente tem a vacina, né, contra o vírus do HPV, que é uma das formas de prevenção. E às vezes, infelizmente, ainda chegam muitas mulheres já com o diagnóstico de câncer. E aí, às vezes, uma prevenção, não só com a vacina, mas às vezes também com o rastreio, com o Papa Nicolau, com a pesquisa de HPV, podia ter sido diagnosticado e tratado antes, né? Isso é uma das coisas. Outra questão também é a gente volta para o mioma. Eu juro que eu não estou querendo puxar a sardinha. Mas dentro do recorte, né, do Best in Black, acho que é importante alertar a questão do mioma, porque quanto antes diagnosticado, antes pode ser tratado de forma conservadora cirúrgica. Quanto antes diagnosticado, antes a gente pode oferecer para paciente, principalmente para aquelas pacientes que querem engravidar, a possibilidade da retirada só do mioma. Tá. Isso é bem delicado, assim, porque ainda recebo muitas pacientes que chegam, poxa, mas me disseram que o meu caso seria de histerectomia, que é a retirada do útero. E hoje, assim, a depender do caso, muitas vezes a gente consegue, sim, fazer só a miomectomia, que é a retirada só do mioma. Então, quanto mais cedo a paciente conseguir diagnosticar aquele mioma, mais cedo a gente consegue planejar a cirurgia e ela ficar com o útero dela bem bonitinho para caso ela queira engravidar ou não no futuro, entendeu? Tem uma prevalência, uma incidência maior nas mulheres negras? Nas mulheres negras, 80%. Assim, mulheres brancas, 70% em torno, mulheres negras, cerca de 80%. Alguns estudos falam em cerca de 2 vezes mais do que mulheres brancas, né? Proporcionalmente falando. E em mulheres negras, o mioma ele vem de forma mais, entre aspas, agressiva, ou seja, eles vêm com um crescimento maior, eles vêm em uma idade, às vezes, mais precoce, tá? E agora, eu falando assustando, mas ao mesmo tempo, não necessariamente ter mioma é uma preocupação. Na maioria das vezes a gente vai ter mioma, sim, mas é acompanhar. É um mioma muito pequenininho, que não vai dar sintoma. Então... Acho que é a orientação, né? É a orientação. A pessoa deixa de ter medo quando ela entende o que... trazendo um pouco para a minha área, né? Além de cirurgião plástico facial, sou otorrino. Tem uma doença que chama chivanoma vestibular, que é dentro do ouvido. E é um tumor. É um tumor benigno, que na maioria das vezes vai ficar pequenininho ali. E em algumas pessoas, se não fizer nada, a pessoa vai ficar surda. Sim. Mas é um tumor benigno. Então, eu acho que a questão do diagnóstico precoce, do acompanhamento orientado é crucial. Aproveitando a sua sardinha, né? Puxando a sardinha para o seu lado, a cirurgia, que eu também adoro operar. Não sei se você ainda vai falar disso, não sei se eu estou atrapalhando o raciocínio, mas em relação a essa cirurgia que é menos invasiva, que às vezes a paciente pensa que vai perder o útero e tem a possibilidade de retirar só o mioma, as opções de tratamento hoje elas estão em que nível? É cirurgia aberta? É cirurgia sob visualização direta? Sim. A gente tem câmera, endoscopia, tem robô? Como que está hoje? Vou falar
do maior para o, vamos dizer assim, do mais avançado, né? Hoje a cirurgia robótica, que também é considerada uma cirurgia minimamente invasiva. A maior vantagem vou explicar, voltar um pouquinho, né? A vantagem da cirurgia robótica é que, além de ser minimamente invasiva, para ergonomia e para a rapidez da cirurgia, ela é uma maior vantagem, porque os movimentos são mais precisos, você tem, às vezes, um tempo cirúrgico, às vezes, menor. Então, basicamente, é a cirurgia por laparoscopia, que são feitos, tipo, buraquinhos na barriga, né, no umbigo, em alguns locais. Coloca bastante ar na barriga e a gente consegue ter uma visualização ampla como um todo, né? Então, sem aquele corte de cesárea que fala, né? Popularmente falando. Então, a cirurgia robótica é via robô. Então, vai ter sempre um médico ali por trás, ele vai estar manuseando esse robô, mas como é um robô, ele vai estar ali com uma precisão e uma destreza maior do que... Isso foi incrível. É importante ressaltar que a revolução das máquinas ainda não vai acontecer. Sempre vai ter alguém por trás. Boa, legal. Excelente. Boa. É importante ressaltar isso. Então, não é o robô sozinho. Sempre tem um médico ali por trás falando o que é para ele fazer, entendeu? Definido o local certinho. E aí, depois da cirurgia robótica, a gente tem a cirurgia laparoscópica, né? Que é por esse mesmo conceito dos furinhos e colocação de gás e uma visualização mais ampla. E aí o cirurgião vai estar ali manuseando as pinças que vão simular como se fossem os dedos, né? Uns prolongamentos, né? Uma pinça e uma câmera. Uma pinça e a câmera que vai estar visualizando tudo perfeito. Eu te entendo. Você pensa naturalmente como... Tipo, minha mão já está lá. A câmera está... Mas a câmera está vendo. Ela que não veja. Filma direito. Isso. E aí a gente também é minimamente invasiva porque não tem o corte. O corte que eu falo de cesárea, que é habitualmente o que a gente mais ouve falar, que as pessoas falam popularmente. E a gente tem a cirurgia laparotômica. Laparotômica, vulgo corte da cesárea, que é aquele cortezinho, né? Que é um pouquinho maior. E aí, além disso, dessa cirurgia laparotômica, tem vaginal também, né? E a depender do caso, é sem cortes. E aí, essa vaginal, a gente pode retirar o útero pela vagina, principalmente em casos que tem prolapso. Prolapso é quando você tem uma descida dos tecidos pélvicos, né? Bexiga, útero, retocele, pela via vaginal. E a gente consegue resolver ali pela vagina. E a gente tem a esteroscopia também, que sou apaixonada, porque também é minimamente invasiva, sem cortes, e a gente aproveita como se fosse a anatomia do corpo, né? Então, imagina aquela fruta que eu falei... Tem o colo do útero, que a gente... É como se entrasse pelo colo do útero e aí resolvesse o que precisa resolver ali dentro do endométrio do útero. Perfeito. Tá? Fenomenal. Então, são muitas opções de tratamento que estão disponíveis para a pessoa não ter problemas lá na frente, né? Isso. Porque acho que não é um conceito que é amplamente difundido. Existem diferentes cirurgias. E a cirurgia eletiva, né? A cirurgia programada... A cirurgia feita num contexto de organização de tratamento, ela é bem melhor do que a cirurgia que é feita lá na frente só para talvez te dar um ganho de... Resolver o problema, o sintoma. Não é uma urgência, é uma questão diferente, né? Isso. São menos invasivas e quando feita por robô ou por vídeo, minimamente invasivas, né? Às vezes não tem essa possibilidade lá na frente. E ainda nesse tema, assim, eu sou assim afeito à política pública, à prevenção, porque é o que de fato você vê uma melhora, né? A gente que vem de um contexto de educação, né, de formação, de estudar e tudo mais, a gente vê que eu tenho duas mãos. Eu adoro operar, eu adoro fazer cirurgia, acho que eu nunca vou parar de operar, mas o que muda é a prevenção, né? A gente tem um ganho geral, né, global, pensando no ecossistema, né, no Brasil, quando a gente previne. E a vacina é isso. A vacina e... É Papa Nicolau ainda? Trocou. Tem os dois. Porque tem o Papa Nicolau, né? É isso. E tem também a genotipagem para HPV, que é como se fosse fazer o rastreio da presença do vírus do HPV. Eu vi, vou me autodenunciar aqui. Eu vi no Instagram. Mas olha... Eu vi no Instagram de uma amiga minha que é gineco e ela estuda muito também. A gente se formou na mesma faculdade. E foi liberado, né? Ela comentou que mudou alguma coisa ali
Isso. Você pode falar um pouco mais? O que é que a gente... Antes, a gente usava só o Papa Nicolau para fazer o rastreio, né, do câncer de colo do útero. O Papa Nicolau, basicamente, vai pegar ali um pouquinho daquelas células que estão ali no colo do útero e ver se tem alguma alteração sugestiva de alteração pelo vírus do HPV. Ou seja, que pode estar associada a um câncer de colo do útero futuro ou, né, em alguns casos, atual. E aí mudou para a pesquisa do vírus do HPV, que é a genotipagem para HPV. A gente tem algumas formas de pesquisar esse vírus ali. O que é que acontece? O câncer de colo do útero é associado ao vírus do HPV. Então, se aquela paciente foi fazer o rastreio e não tem a presença do vírus do HPV, da mesma forma que faria o Papa Nicolau, faz o rastreio do vírus do HPV, não tem, então, assim, não existe a possibilidade, né, mínima de ter o câncer de colo do útero. Então, mudou essa forma de rastreio. Perfeito. E aí, com isso, a partir do momento que a paciente tem é negativo para a detecção do vírus do HPV, não tem... Então, a gente consegue até espaçar esse rastreio, entendeu? Isso é uma das formas, né? Além da vacina. Sim. E aí saiu também atualmente que antes era muito difícil o acesso, né? Porque tem a campanha de vacinação para prevenção do vírus HPV, mas pacientes que já tinham um diagnóstico ou que tiveram um diagnóstico de alguma lesão pré-câncer, tipo um NIC2, que a gente chama NIC1, NIC2, NIC3, não tinham acesso fácil a essa vacina, né? Ou seja, às vezes tinha que ser no particular, em alguns casos. Então, saiu uma nova norma falando que pacientes que têm o diagnóstico de NIC2 ou 3 podem também tomar a vacina. Então, porque tem uma restrição, né, de idade, né? Geralmente dos 9 aos 14 anos, aí depois eles liberaram até os 19 anos. Até 19 agora? Só que aí, por exemplo, pacientes que estão fora dessa faixa ficavam nesse gap. Tinha que pagar. Isso. E também idoso entra? Não. Idoso não entra? Não entra. Ainda. Aí a vacina, hoje a mais atual vacina que a gente tem é a nonavalente, né? Que tem a proteção contra 9 subtipos do vírus HPV. HPV é um vírus que é sexualmente transmissível, voltando um pouquinho, né? É um vírus que é sexualmente transmissível. A maioria da população tem, 85% da população tem. Ele tem vários subtipos, só que, assim, alguns subtipos, eles são mais cancerígenos, né? Eles causam uma alteração. 16, 11... E aí, tá vendo? 16, 11... 16, 18. E aí a gente tem outros que têm associação com uma agressão maior ali, alteração do DNA daquela célula. Então, a gente tem a nonavalente, que é a vacina mais recente. Em bula, tá? Até os 45 anos. Off-label, às vezes, aí é bom conversar com o seu ginecologista para tomar a partir também, para quem tem mais de 45 anos, porque é uma vacina que previne câncer, né? E hoje muitas pessoas têm a vida sexual ativa mesmo, né? Depois dos 60, 65, 70, né? Sim, e é o normal, as pessoas estão assim. vivendo mais, estão se divertindo mais. Estão vivendo, né? Vivendo mais, então, por isso que tá se defendendo a questão da vacina por mais tempo, né? E não só até os 45 anos. E eu também acho que uma questão que é importante ressaltar, eu imagino que a audiência desse podcast, talvez eu esteja completamente errado, seja uma surpresa, mas deste episódio seja majoritariamente de mulheres. Sim. Mas a vacina está disponível também para os meninos. Sim, mulheres e homens. Porque já pensa, né, numa prevenção futura. Isso. Então, vocês, principalmente mulheres, né, mães, né, que têm filhos aí em idade que estão aptos a tomar a vacina pelo SUS, vamos lá vacinar para reduzir a quantidade. Isso, boa, acho que é algo importante de trazer. Não, sim, com certeza. E ainda, no contexto de cuidado da saúde da mulher, você acha que ainda falta falar sobre planejamento, sobre fertilidade, sobre congelamento de óvulos, sobre até mesmo FIV, que já foi um tabu no passado e hoje em dia é uma opção que a gente tem aí. Como que está essa dinâmica de conversa, primeiro, dentro do meio médico, né? Da perspectiva de orientação médica e no popular, né? E ainda eu vou te pedir um terceiro recorte, que é o recorte da população negra. Sim. Em relação a essas questões de planejamento, né? Legal. Acho que, eu não sei como mas eu acho que é algo importante para a gente trazer, porque a gente sabe que acontecem muitas escapulidas, muitas coisas, e que o interessante é não levar para o ponto do tabu. Mas a realidade se você tem um planejamento, vai acontecer da forma que talvez você imaginou.
Se você tem ali uma vida toda pela frente e acontece uma surpresa, mudou tudo, né? Exato. E às vezes a gente não tem essa opção, Sim. né? Eu não sei se eu fui fruto de uma escapulida de carnaval. Então, assim, eu acho que é importante a gente... Que eu também. a gente trazer isso à tona aqui e falar abertamente, que eu acho que a orientação, ela quebra essa vergonha, essa dificuldade, porque é para isso que serve, né? Sim. Essas conversas. Sim, em relação à questão de planejamento familiar como um todo, né? É sempre importante, às vezes difícil de entender, porque aí eu vou fazer um recorte, eu como mulher, tá? Porque a sociedade às vezes entende que nasceu mulher, vai querer engravidar, vai querer ser mãe, né? E isso é muito delicado, às vezes, porque às vezes a pessoa vai numa festa de família. Vou dar meu exemplo. Gente, eu acabei de casar, o pessoal já estava assim, e aí, quando é que vai ser Eu falo, calma. Então, já tem essa pressão muito grande, né? E aí, hoje, a gente cada vez mais está tendo a informação sobre possibilidades para aquelas mulheres que não estão dentro de um planejamento familiar para ter filhos naquele momento, mas futuro, né? E eu converso muito em consultório assim, é o desejo de ser mãe, o desejo dos sonhos? É algo que fica em dúvida, sim ou não? E aí, a depender da idade daquela paciente, a gente às vezes orienta algo que é mais, não é tão recente, né? Mas assim, a possibilidade do congelamento de óvulos, né? Que é como se fosse a criopreservação, que é justamente aqueles óvulos ali que eles seriam jogados ao universo todo mês. Eles seriam, os ovários seriam estimulados e eles seriam guardados, né? Que é congelados, que a gente fala. E é isso para aquelas mulheres que têm um sonho de ser mãe, mas não naquele momento. Às vezes a gente até orienta isso do congelamento de óvulos para pacientes que têm endometriose e vão fazer uma cirurgia de endometriose, que tem endometriose no ovário. Estou fazendo paralelos, né? Sim. Ou para pacientes que tiveram um diagnóstico recente de algum tipo de câncer, vão fazer radioterapia ou quimioterapia. Então, é algo que a gente recomenda também nesse contexto, mas principalmente para mulheres que têm um desejo de gestar, têm um desejo de ser mãe, mas não naquele momento, né? E aí tem muito, aí voltando para o casal, né, de planejamento. A gente fala que o casal como um todo, né, quando a gente vai investigar ou conversar com casais que estão querendo engravidar, a idade às vezes é muito importante, né? Sim. Porque até os 35 anos, a reserva ovariana da mulher é uma. Depois dos 35 anos, é outra, né? A reserva ovariana é aquela quantidade de óvulos que são viáveis ainda. Isso, perfeito. Tá. Que são viáveis ainda e a qualidade também dos óvulos, né? Porque às vezes não é nem também a quantidade, mas a qualidade também. Então, é muito importante no contexto de um planejamento de casal, né? Tá conversando em casal, se o planejamento deles vai ser assim, postergado muito e quanto, né? Sim. Ou não, ou nem tanto. Para justamente, às vezes, um casal que vai postergar um pouco mais pode combinar de congelar os óvulos, às vezes até, né? Depender do esperma, entendeu? Então, é nesse sentido. E aí, quando a gente pensa em pacientes que não querem postergar muito, o paciente está com 30, principalmente dentro do podcast, né, de pessoas que são executivas, então, às vezes, não estão com planejamento familiar para agora. Então, passou ali dos 32, 33, né, tá com planejamento familiar para muito longe, às vezes é interessante pensar, né? Se for o sonho da vida. A gente voltando para casais, né? A gente tem um prazo, às vezes, assim, para investigação, né? Ou seja, casais que estão querendo engravidar e estão ali tentando, já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, a depender da idade, é importante investigar. E investigar, né, com especialista, fazer toda a investigação completa do casal. Até 35 anos, 1 ano tentando, não precisa investigar, entre aspas, né? Aí depende do tempo, é bom. Depois dos 35 anos, já 6 meses tentando engravidar, é algo que é indício de começar a investigar, né? E aí, indo para a fertilização in vitro, a questão da qualidade, da quantidade dos óvulos entra em questão aí, né? Que às vezes a paciente pode ter muitos óvulos, mas uma qualidade tão adequada, sim, ou poucos óvulos, né? E aí isso interferir diretamente no sucesso da reprodução, nela engravidar, né? Sim. E aí por isso que às vezes é indicado, tem outros parâmetros, porque a gente fala que assim, e quando a gente fala de infertilidade ou pessoas que querem engravidar, a gente fala do casal, né? Assim como pessoas que têm relação com pessoas do mesmo sexo também. Então, é interessante ver que é sempre o casal. E, às vezes, não é a mulher que
tá resultando ali na dificuldade de engravidar também. Tem um homem Tem que a parte precisa... do homem. Vamos precisar trazer um urologista para explicar e tudo. trazer um urologista, né? Sim. Porque 40% dos casais inférteis têm relação com alteração no espermograma, por exemplo, entendeu? Então, mas quando, a mulher que precisa investigar, o espermograma tá todo normal, aí às vezes, em alguns casos, precisa ir para fertilização in vitro, né? Tá. Não necessariamente fertilização in vitro, mas tem fertilização in vitro, tem também outras formas a principal é a fertilização in vitro mesmo. Perfeito. E ainda nesse mesmo tema, a fertilização in vitro, diferentemente da criopreservação, que você vai somente congelar os óvulos, como que é esse processo? Para as pessoas terem uma noção geral, né? assim. Existem duas possibilidades. Aí, por exemplo, existe a mulher... Desculpa. A mulher ali, que ela quer congelar os próprios óvulos, então ela vai fazer o congelamento de óvulos. E existe a possibilidade do congelamento do embrião também, né? Ou seja, um casal que decidiu, não necessariamente porque quer postergar filhos, né? Mas às vezes por qualquer motivo. E aí eles podem congelar o embrião, ou seja, o óvulo dela junto com o espermatozoide, congela, fecundados, né? Congela os dois. E aí, a diferença, basicamente, a FIV é você pegar esse óvulo que foi fecundado com o espermatozoide, formou o embrião, e ele é colocado lá bonitinho dentro do útero, né? Propriamente dita, a FIV é isso. Tem também a outra opção, que geralmente é para pacientes, às vezes, que não querem tentar direto uma fertilização in vitro, que é a FIV, né? Que é você fazer como se fosse uma inseminação. Na verdade, é a inseminação artificial, que estava fugindo o nome. Que é pegar, às vezes, ali os espermatozoides e colocar direto no útero, entendeu? Preparados, né? Eu não sou especialista da área de reprodução, mas falando... Geral. Mais ou menos geral é isso. Então, tem essa possibilidade da FIV ou, às vezes, da fertilização... Desculpa, da inseminação artificial. E só para a gente fechar esse tema, né? Uma vez que a gente está falando de planejamento, né? Mais ou menos quanto tempo é interessante começar a falar disso antes, lá atrás... Legal. E se isso está disponível no SUS, ou se é só uma coisa que está disponível para um valor financeiro mais razoável? Como que é essa dinâmica? Acho que o tempo de falar é muito relacionado ao fator idade, né? Então, ali passou o tempo que o casal está tentando engravidar, né? Isso é muito importante. E fator idade, eu falo 35 anos, já é um momento ideal para começar a conversar. Em relação à disponibilidade do SUS, isso é bem difícil. No SUS, se eu não me engano, só o Hospital da Mulher, aqui em São Paulo, tem essa possibilidade de fazer a fertilização in vitro, mas eu posso dar uma pesquisada depois para confirmar se já tem outros hospitais e trazer aqui para colocar na legenda, ou se alguém tiver alguma dúvida. Mas pelo SUS, existem, claro, outros ambulatórios, né? Por exemplo, locais que a pessoa pode investigar essa questão, e qualquer ginecologista pode investigar essa questão do casal infértil, do casal que está tentando engravidar. Mas para fertilização in vitro, propriamente dita, aí, no SUS, geralmente é o Hospital da Mulher. São locais mais restritos, né? Mais porque restritos. O conhecimento popular, né, é que isso custa muito. Isso. Né? Custa muito. Porque eu acho que trazendo para o conhecimento popular, é uma forma de você organizar toda a dinâmica da tua vida. Né? Tipo assim, olha, não quero ter filho agora, mas eu quero ter filho talvez algum dia. Né? E para eu fazer esse planejamento, eu vou precisar ter um certo aporte financeiro aqui para esse filho nascer daqui a X anos. Como se fosse uma aposentadoria, que a gente já começa a pensar lá antes, né? Para ter uma vida mais tranquila lá na frente. Só que essas conversas, elas não chegam, né? Nas rodas que deveriam. Né? O que é que eu acho que fica aí de lembrança, né? Não é normal, entre aspas, é importante a pessoa estar investigando se está querendo e tentando engravidar ali há mais de 2 anos e não tem sucesso. Isso já é um passo inicial, porque quanto mais tempo passa, mais esses óvulos vão ficando em uma quantidade menor, uma qualidade menor. Então, isso é importante, né? Acho que é principalmente isso. Fenomenal. Tinha mais alguma coisa que você tinha perguntado? Acho que foi isso, dessa né? parte? Sim, eu pedi de um recorte racial.
como que isso é visto, né? A gente não se discute muito isso, né? Mas é uma coisa quase que cultural, é racial / cultural. Sim. Se tem alguma coisa diferente ou, no seu ponto de vista... Então, infelizmente, o que a gente vê, às vezes, é o acesso dessas pessoas que não estão conseguindo engravidar. Aí, a maioria da população que é negra, que às vezes não tem uma condição social tão adequada para poder fazer um procedimento que é um investimento alto, é um valor alto. Então, infelizmente, a gente tem, às vezes, pacientes que não conseguem fazer por isso, entendeu? Desculpa a indiscrição, aqui a gente não tem papas na língua, não tem. A gente fala de dinheiro abertamente. Abertamente, Alto né? Seria quanto, se eu depender? Valor de um carro, às vezes, né? Mas vamos lá, um carro... Um Mob ou uma Mercedes? Antigo. Não, um Mob, pronto. Mas a média, vamos lá, a média, pelo menos uns 30 mil, entendeu? Tá. Uns 30 mil. Nem é um valor de carro, né? Carro não hoje é. tá... Não é. Nem um valor de carro. E aí, é interessante porque isso, às vezes, é comparado muito com o sonho da pessoa, né? Então, claro que o investimento é alto, mas a depender do sonho da pessoa, dá pra se isso programar, mesmo, dá para se programar. E a gente está falando aqui de um contexto geral, né? Sim, do contexto geral. Se a gente for falar ainda, por exemplo, das pessoas que vêm de uma família que tem alguma alteração genética, né? Que já sabe que a pessoa tem uma doença genética, que já tem uma possibilidade de talvez não ter filhos, perfeito. Ou etc. E fazer essa programação, vamos supor, ao longo dos anos, se organizar financeiramente ao longo dos anos, torna-se uma possibilidade que às vezes cairia na mesma caixinha daquela mulher que não tem informação, de que acha que não vai poder engravidar porque fez a cirurgia do mioma. Perfeito. Eu acho que quando a gente vai trazendo essas possibilidades... Ontem não pode falar ontem, né? Mas vai, ontem é qualquer dia. Mas esses dias eu estive num evento e foi muito bacana, porque ele trazia, né? Era um evento de filantropia e a ideia era você devolver às pessoas, né, mais carentes o direito de sonhar. Legal. Né? Às vezes as pessoas não têm esse direito de sonhar porque elas não sabem. Não mostrou para elas, né, que, olha, você pode engravidar sim, você só precisa seguir esse caminho aqui, vai ter que fazer essa economia durante X anos. Perfeito. É um plano. O planejamento é esse. É isso. Né? Então, acho que é importantíssimo a gente trazer esses números, essa conversa, que com certeza vai abrir a cabeça de muita gente. Mas trazer tá certíssimo. É um planejamento, é uma questão de planejamento, né? E é proporcionar o sonho. Tem gente que tem o sonho de ter um carro, uma casa na montanha, ou um filho, poxa. Ou um filho, tá certo. Exato. E assim, é uma questão de planejamento financeiro mesmo, né? Por conta de que nenhum convênio cobre, né, oficialmente. Então, é um procedimento totalmente particular, né? Tem alguns convênios, às vezes, a depender, que tem vamos dizer, redução de custos, você consegue fazer os exames pelo convênio, mas, ao mesmo tempo, o procedimento em si de fertilização, congelamento de óvulos, é particular, que a gente fala. Ainda não tá liberado. Não está exceto pelo, né, no Hospital da Mulher, que assim, mas de fora isso, assim, pacientes que usam mais o convênio, entendeu? Dentro desse recorte. Perfeito. Nossa, incrível. E ainda, né? A gente já está caminhando pro final aqui, mas assim, conversa riquíssima, muito aprendizado, muita informação de qualidade, né? Informação curada pela doutora Jamília aí de altíssimo nível. Se você pudesse deixar uma orientação para as mulheres que estão ouvindo a gente hoje, né? Qual seria o primeiro passo para cuidar melhor da própria saúde? Acho que o primeiro é autoconhecimento, né? No sentido de conhecer como você se sente no dia a dia, conhecer o seu fluxo menstrual, conhecer o seu período na TPM, fora da TPM. Inicialmente isso para poder, qualquer alteração, procurar ajuda, procurar uma investigação,
A outra dica é da prevenção, né? Sempre. Quando a gente fala de prevenção, tá ligado ao autocuidado também, que seja a prevenção fazendo atividade física, prevenção para a mente e para o corpo, né? Sim. Fazendo atividade física. Melhor que muito remédio. Melhor que muito remédio. Eu falo isso aí. Endorfina é remédio e eu sou dessa linha, porque previne doenças, né? Cardiovasculares, previne doenças no futuro. E aí, prevenção também, quando a gente fala vacina, no cuidado com os seus exames de rotina. Acho que é isso. Fenomenal. Eu acho que, assim, primeiramente, né, antes da gente, de fato, fazer as nossas palavras finais, agradecer pela quantidade e qualidade da informação que você trouxe aqui para a gente hoje. Com certeza, muitas mulheres agora têm um canal já orientado de, olha, essa informação aqui talvez não seja bem assim, e vão poder te procurar, né, receber a sua ajuda, né, o seu atendimento de qualidade no futuro próximo. Pensando aqui que a gente vai encerrar, eu gostaria que você fizesse um apanhado aí, que a gente chama do take home message, né? Vamos brincar dos hot topics, né? Os 3 itens dessa conversa que você deixaria assim de mensagem final. Tá, de mensagem final. Eu acabei falando um pouquinho na última pergunta, mas eu acho que, assim, mulheres se cuidem, né? Se cuidem, procurem pessoas que vocês confiam, não aceitem vamos dizer assim, um diagnóstico por diagnóstico, sem pesquisar, sem procurar informação de qualidade. É importante também a prevenção como um todo, seja com a vacina para o HPV, seja com os exames de rotina também, atividade física, prevenção também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E lembrei também dos sintomas, né? Não naturalizar sintomas. Sintomas de sangramento uterino normal, um sangramento mais intenso, dor mais intensa. Não normalize a dor, vamos dizer assim. Não normalize uma dor qualquer. Sim. Porque acho que é o principal. As mulheres hoje querem ser ouvidas, né? E às vezes a dor parece ser pequena, mas para aquela mulher é aquilo que está atrapalhando ela. Acho que é a estrutura da sociedade, né? Que a gente esquece às vezes, mas todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem uma irmã, e quando você está dentro de casa, você tem um olhar diferenciado, né, para as pessoas do seu entorno. Passou a porta da casa, as pessoas esquecem. Verdade. A ideia é fazer esse exercício de se enxergar no outro, de acolher o outro, e principalmente se acolher, né? Porque às vezes na rotina, na correria, a gente deixa de se cuidar. Perfeito. E é justamente isso que você falou, né? De autoconhecimento. Acho que ninguém melhor que a gente, quando a gente dá uma pausa e fala assim, poxa vida, isso aqui não tá legal, preciso de ajuda, legal, eu vou procurar uma médica. Isso. Muito assim, incrível. Mais uma vez, muito obrigado. A gente teve hoje uma conversa enriquecedora com a doutora Jamile Barreto. E para a gente não falar que é a última coisa, porque a gente sempre vai puxando uma coisinha, se você pudesse mudar alguma coisa na saúde do Brasil hoje, qual coisa você mudaria? Vamos lá. Pergunta de 1 milhão, de 1 valendo. milhão, valendo. Onde é a candidatura? Olha, eu acho que eu melhoraria um pouco mais os fluxos e o acesso, né? Principalmente, o SUS, propriamente dito, ele tem a sua estrutura, mas às vezes o acesso é bem difícil para a maioria da população, né? Acho que o acesso, tentaria melhorar esse acesso seja médicos, seja especialistas, para conseguir ter uma saúde de qualidade. Acho que melhoraria o acesso mesmo. Perfeito. E, assim, cara, a gente aprende muito. Eu vou procurar uma gineco para consultar aqueles brincadeiras. Me diz uma coisa, né? Depois dessa quantidade de informação, tenho certeza que tem uma infinidade de mulheres aqui querendo saber aonde te achar, aonde te encontrar, qual que é o seu Instagram, aonde fica o seu consultório.
Eu vou pedir para o pessoal colocar depois embaixo, mas você poderia verbalizar, porque às vezes o pessoal do áudio não tem o vídeo, aí você poderia dizer, por gentileza? Meu Instagram é doutora Jamile Barreto, DRA, Jamile com 2 L's, isso é importante, Barreto. Eu estou nas redes sociais, no Instagram principalmente. Estou lá fazendo caixinha de perguntas. E bem, lá que as pessoas podem me encontrar. Consultório, eu atendo aqui próximo à Avenida Paulista e no Shopping Marketplace, que é também ali próximo à Avenida Morumbi. Perfeito. Tenho contato para agendamento não só no Instagram, né? Mas no site, tem o site também. Se colocar no Google, aparece. Doutora As Jamile pessoas Barreto conseguem aparece. encontrar. Jamile com 2 L's. Essa é a questão do meu nome. É importante. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Imagina. Super enriquecedor. Esse foi o nosso podcast Best in Black, canal de saúde. Sou o Dr. Lucas Diniz, cirurgião plástico facial. Continue seguindo a gente aí. E temos que agradecer os nossos patrocinadores, né, que fazem tudo isso aqui possível. Mais uma vez, muito obrigado. Até mais, pessoal. Obrigada.